Fala aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo sobre relacionamento de classes e objetos na programação orientada a objeto, hoje vamos falar sobre a agregação. O relacionamento de agregação entre classes, ele acontece quando um objeto precisa de um outro objeto para completar toda a sua ação, que a gente chama de todo e parte. Ou seja, faz a agregação de um objeto externo e o utiliza como parte da própria classe. Um exemplo muito falado, muito citado sobre esse tipo de relação é um carrinho de compras e os seus produtos, onde a classe carrinho de compras ela representa um todo, mas ela precisa de itens, precisa de produtos que fazem parte do carrinho de compra para executar as ações. Considerando o exemplo que a gente está utilizando nas aulas do sistema de banco, caso for necessário adicionar um nome, o CPF e a idade ao titular da conta, lá na classe conta bancária, ela vai ter muitos atributos. Então, perderia um pouco de sentido. A classe conta bancária, ela deve ter informações da conta. Então, uma boa solução seria criar uma outra classe chamada cliente. E aí a classe conta bancária, ela tem um cliente. Então, a gente teria uma agregação. Por quê? A gente teria o todo, que seria a classe conta bancária, e o cliente seria parte da classe conta bancária. Levando para a programação, a classe cliente, ela seria um atributo, a gente teria um atributo na classe conta bancária do tipo cliente, do tipo da classe cliente. E a agregação, a gente usa uma semântica, o verbo tem. Então, nesse exemplo, nós fazemos a seguinte leitura. A classe conta bancária, ela tem um cliente. Com isso, a gente tem uma relação todo e parte, onde a parte ela pode existir sem o todo, ou seja, eu posso ter um cliente que não tem nenhuma conta bancária vinculada a ele. Então, agora vamos estar implementando a classe cliente. Esta classe cliente ela terá um atributo nome, que é do tipo string, um atributo CPF, também do tipo string, e um atributo idade, do tipo inteiro. Teremos os métodos construtores da classe cliente, que tem o mesmo nome da classe. Teremos também os métodos acessores, os métodos gets e sets. E aí, vamos fazer uma alteração lá na nossa classe conta bancária, que já tinha sido implementado nas aulas anteriores, onde o nosso atributo titular ele vai deixar de ser um atributo string e ele vai ser um atributo do tipo cliente, ou seja, esse atributo ele é de um tipo de uma classe que foi implementado durante o desenvolvimento do sistema. Então teremos esse atributo do tipo da classe cliente. E aí, alterando o tipo desse atributo getTitular, vamos ter também que alterar o método getTitular e o método setTitular. Esse losango aberto aqui, ele significa agregação. O lado que o losango está apontando é o meu todo, ou seja, a classe conta bancária é o meu todo, porque ela possui vários atributos. E o lado que não tem esse losango é a parte. Por quê? A classe cliente, ela é uma parte, ela é um atributo dentro da classe conta bancária. E aqui a gente tem essa multiplicidade ou cardinalidade do relacionamento dessas duas classes, onde a gente faz a seguinte leitura. Um cliente, ele pode ter nenhuma conta ou ele pode ter uma única conta, nesse exemplo aqui. Agora, uma conta bancária, ela obrigatoriamente ela tem que ter um cliente e ela é no máximo de um cliente. Considerando essa multiplicidade representada nesse slide, essa é a leitura correta do relacionamento desta classe. A implementação da agregação em Java é idêntica à implementação de uma associação.
onde cria-se um atributo do tipo de outra classe dentro de uma segunda classe. Então, nesse caso, estamos aqui declarando, implementando a classe cliente, que tem os atributos privados, nome, CPF, que são atributos do tipo string, a idade, que é o inteiro, e o método construtor aqui desta classe. E temos também os métodos acessórios que vão ser implementados conforme já vimos em aulas anteriores. Já a classe conta bancária, que tinha sido implementada nas aulas anteriores, nós vamos fazer uma alteração nela. Note aqui que o atributo titular, agora ele não é do tipo string mais, ele é do tipo cliente. E com isso, vamos ter que fazer alterações no método construtores, que recebe esse atributo como parâmetro, e também nos métodos acessórios get e set, get titular e set titular. Então aqui temos como destaque essas partes, né, esses trechos de código que terá que ser feitas essas adequações, essas atualizações citadas no slide anterior. Após criar a classe cliente e fazer as alterações na classe conta bancária, vamos agora então efetivamente fazer uma agregação de uma classe com outra. Então aqui na classe principal, nossa classe main, dentro do método principal, do método inicial, public static void main, vamos criar dois clientes. Então estou instanciando aqui dois clientes, o primeiro cliente José, com esse CPF e essa data de nascimento, 23. O segundo cliente, que é a Ana, que tem esse CPF que está sendo apresentado com a idade 34. Em seguida, são instanciadas duas contas bancárias, C1 e C2, sendo que para a primeira conta bancária, ela foi definida com o número da agência 111, o número da conta 123, e qual que é o cliente ou o dono dessa conta bancária, o titular. É o objeto criado anteriormente, do tipo da classe cliente, que é o CLI1. E ele possui um saldo aqui de R$200. Já a classe conta bancária C2, ela foi instanciada sendo que a agência é a 222, o número da conta é 456 e o titular desta conta é o CLI2, o cliente 2, que foi instanciado anteriormente. E ele possui um saldo de R$500. Na linha 7 do nosso código, é impresso na tela do dispositivo o nome do titular dessa conta. Então, temos aqui o objeto C1. A partir do objeto C1, a gente acessa o titular desse objeto a partir do método getTitular. Então, a gente obtém as informações do cliente e dentro do objeto cliente que está agregado no objeto conta bancária, a gente acessa os dados do nome dele a partir do método getNome. Na linha 8, é alterado o titular da conta por meio do método getTitular. Então, o objeto C1 ele vai executar o método getTitular, recebendo como parâmetro o CLI2, que é o cliente que foi declarado aqui na linha 4, o segundo cliente. Então, nesse momento, o titular da conta C1 deixa de ser o José e passa a ser a Ana. Por fim, na linha 9, quando o método system.out.println imprimir na tela o novo titular, o nome do novo titular será Ana, acessado por meio do método getTitular do objeto c1.getNome para estar acessando o nome desse cliente. É possível também que
um determinado cliente tenha várias contas bancárias. Isso acontece no mundo real. Com isso, pode-se agregar uma lista ou um vetor de contas bancárias para cada cliente. Então, podemos definir uma lista de contas bancárias para um cliente fazendo uma agregação que consiste em agregar uma lista de conta bancária para a classe cliente. Portanto, vamos ter a seguinte leitura. A classe cliente, ela tem uma lista de conta bancária. Temos então esta representação gráfica apresentada nesse slide, onde eu faço a seguinte leitura. Um cliente, ele pode não ter nenhuma conta bancária ou ele pode ter várias contas bancárias. E aí, na classe cliente, é implementado, é definido um atributo contas, por exemplo, poderia ser outro nome, que é do tipo de conta bancária, porém, vai ser um atributo composto, ou seja, é um atributo do tipo de um vetor ou então do tipo de uma lista de conta bancária, um vetor de conta bancária ou uma lista de conta bancária. E temos também aqui que um cliente, ele possui nenhuma ou muitas contas bancárias e uma conta bancária, ela é de no máximo e no mínimo um cliente. Então, temos apenas um único titular para a conta bancária. Implementando a agregação de um atributo composto em Java, vamos fazer a seguinte implementação. Vamos manter os atributos já existentes, já implementados anteriormente na classe cliente. Vamos criar um novo atributo chamado contas, que é uma lista, no caso estamos utilizando um array list de conta bancária. Isso vai permitir que seja agregado várias contas bancárias para um determinado cliente, para um único objeto da classe cliente. Além dos métodos já definidos anteriormente, vamos alterar o método getContas, criando o método getContas, que vai retornar uma lista de contas bancárias. Então, esse método ele vai retornar todas as contas bancárias que estão vinculadas a esse determinado cliente. Geralmente, quando temos um atributo composto do tipo vetor ou um atributo do tipo lista de uma outra determinada classe, não temos o método set, temos o método add, o método add. Então, nesse caso, a gente tem uma lista de contas, então foi implementado nesse exemplo um método addConta, que recebe como parâmetro uma conta bancária e adiciona no array list de contas bancária essa conta que foi passada como parâmetro. Então, com isso, a gente agrega, a gente adiciona uma nova conta bancária para um determinado cliente. Neste exemplo também foi implementado o método imprimeContas, que ele utiliza aquele for que percorre uma lista ou um vetor, conhecido em outras linguagens de programação, como PHP, como C#, com o comando for-each, que é uma variação do comando for. Então, fazendo a leitura desse comando aqui, para cada conta bancária que eu tenho aqui na variável contas, que é uma lista de contas, eu tenho uma variável auxiliar chamada conta que vai receber cada uma das minhas contas bancárias, cada item da minha lista de conta bancária. E aí, esse comando for, ele vai percorrer essa lista de contas, imprimindo aqui o número de cada conta bancária que está armazenado nesse array list de contas, que é o atributo contas. Nesse slide é apresentado um exemplo de uma agregação de um atributo composto
do tipo de outra classe. Então, na linha 3, é implementado aqui, é instanciado o objeto cli1, que é um novo cliente, tem o nome José. Na linha 4 e 5, são instanciados dois objetos da classe conta bancária, que é o nosso C1 e o C2. E esta classe conta bancária, esses objetos C1 e C2, já é definido aqui no momento de sua instanciação, quando está sendo criada a classe, quais são os donos, os titulares dessas contas bancárias, que nesse exemplo, tanto o objeto C1 como o objeto C2 são contas bancárias do cliente CLI1, que é o único cliente que foi criado, instanciado nesse exemplo. E a conta 1, C1 e a conta 2, C2, elas já foram instanciadas definindo quem que era o cliente desta conta. Porém, o cliente ele ainda não tem nenhuma conta, o objeto CLI1 não tem nenhuma conta vinculada a ele até esse momento, até a linha 5 do nosso código. Com isso, aqui na linha 6 e 7 é agregado então ao cliente contas bancárias. Então, a linha 6 estamos agregando a conta C1 para o CLI1, para o cliente 1, e na linha 7 estamos agregando a conta C2 para o cliente CLI1. Então, nesse momento, após a execução do comando da linha 6 e 7, o objeto cliente CLI1, ele possui duas contas que estão vinculadas a ele, que estão agregadas a ele. Por fim, no comando 8, é invocado, é executado o método imprime contas para verificar se realmente essas contas foram agregadas, foram adicionadas para o cliente CLI1. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu sugiro, pessoal, que vocês implementem esses códigos apresentados nesses slides. Aqui está o slide narrado em forma de vídeo, mas os slides eu disponibilizei lá na plataforma para vocês. Então, sugiro implementar esses slides, verificar se realmente funciona, cria outros objetos, tanto da classe conta bancária como de cliente, realizem alguns testes e verifique se realmente funciona. Como eu falo nas aulas, se vocês apenas observar eu implementando, nesse caso aqui, vocês verem o vídeo, vocês vão apenas comprovar que eu sei programar. Mas, para você realmente aprender, você tem que pôr a mão na massa. Então, eu sugiro vocês implementar esses códigos. Até a próxima aula, pessoal!